Olá, meu nome é Gustavo Meireles, eu sou médico radiologista, fundador da comunidade Inovação em Saúde e da Saúde 4 vezes. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do ExpertCast, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Na primeira parte do nosso episódio, tive uma ótima conversa sobre os impactos na saúde física e mental da crise climática global e também conversamos bastante sobre a melhoria da mobilidade urbana numa cidade como São Paulo. Eu falei com a Marina Bragante e com o Rafael Calabria. A Marina é psicóloga, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, com mais de 15 anos de experiência no setor público, incluindo cargos de liderança na Câmara Municipal e no governo do estado de São Paulo. Atualmente, a Marina é candidata a vereadora por São Paulo. E eu conversei também com o Rafael Calabria, que é graduado em Geografia pela USP, especializado em Planejamento e Gestão de Cidades, tendo sido coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC e conselheiro da Ciclocidade e da Cidade a Pé. Nós exploramos como a crise climática impacta a saúde e a qualidade de vida nas cidades, com foco especial nas populações mais vulneráveis e nas políticas públicas que podem mitigar esses efeitos e trazer impactos positivos para a saúde física e mental. E falamos também sobre o impacto da promoção da mobilidade urbana nas grandes cidades, inclusive com exemplos de iniciativas bem-sucedidas que poderiam ser adotadas tanto aqui em São Paulo quanto em outras cidades do Brasil. Estou muito contente de receber novamente a Marina e o Rafael para a gente continuar nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite de novo. Vamos conversar. Obrigada, foi um prazer o primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi uma delícia, vai ser de novo hoje. Com certeza, eu aprendi bastante com vocês dois. Nós falamos aqui do impacto da crise climática, falamos de mobilidade urbana e dessa vez eu vou começar pelo Rafael. A gente trocou algumas experiências aqui sobre o uso de outros modais, né, como o transporte a pé. Aprendi aqui que o transporte a pé nem é contabilizado, infelizmente, como um meio de transporte, então a gente nem sabe direito os números, mas eu queria agora perguntar para o Rafael um outro ponto. Eu queria saber como que a poluição ambiental, que a gente fala bastante, e a poluição sonora, que a gente, presencia todos os dias, mas acaba não contabilizando muitas vezes também, como é que essas duas formas de poluição impactam a saúde física e mental da população e quais seriam as melhores estratégias urbanas para reduzir esses dois tipos de poluição? A poluição do ar ela é bastante grave, é um tema que está mais em voga até do que a sonora, vou mencionar depois. Mas na do ar, né, eu até mencionei no primeiro episódio, o setor que mais emite poluição nas cidades brasileiras é o transporte, né, tanto individual quanto o coletivo. E a gente teve um debate todo, em São Paulo tem uma lei hoje que obriga a redução de emissões de poluentes do transporte, né, obriga, por exemplo, a frota de ônibus a ser zero emissões até 2038, né, tem aí 14 anos ainda, já passou 6 anos dessa lei. E nesse debate a gente pegou muito esses dados, né? O Instituto AR levantou dados de mortes prematuras por causa da emissão de poluentes. São 50 mil nesses 20 anos, se não me engano. Então tem um impacto enorme no aumento de doenças respiratórias, né? Até de mortes prematuras por essas doenças respiratórias. E as cidades, né, são o centro, né? O polo disso, né? E a ideia, né, da lei de ir pela parte do transporte coletivo é porque o transporte ele é um setor todo regulado pela prefeitura, né? Quem define a frota de ônibus é a prefeitura. Então ela poderia mais rapidamente mudar do que uma ação que tem que ser feita também, né, mas em paralelo, mas de você promover que a população troque o seu veículo. Então a ideia é que a prefeitura assuma a responsabilidade que ela tem antes e mude a frota dela, né? E aí está tendo todo esse debate, né, enfim, ferramentas para fazer essa mudança. E com isso, né, é possível mensurar, né, a redução que vai ter e até também aquecer a indústria que vai produzir veículos para os particulares, né, também migrarem. O impacto da emissão ele é muito grande, né? Direto já na morte de poluentes. E é importante colocar que esse mesmo poluente também favorece o aquecimento global, que vai gerar depois outros impactos. Então são dois grandes impactos na saúde direta, né, da população pela qualidade do ar e no agravamento da crise climática. Então é muito urgente que o transporte assuma essa responsabilidade de promover essa mudança, que está sendo até lenta no Brasil ainda. Na parte da poluição sonora, é um tema ainda muito menos pesquisado. A gente tem até relatos e dados sobre doenças mentais, a galera, né, em casa, enfim, não sai, os incômodos, mas é muito pouco falado. Foi aprovada
há alguns anos, não lembro agora que ano, que foi uma lei que estabelece a necessidade da cidade ter um mapeamento da poluição sonora, que ainda não foi feito, mas tende a ser feito. E aí, tem algumas experiências legais, né, já trazendo um pouco para o micro, para a realidade mais da pessoa, uma experiência muito interessante, né, muito triste, mas interessante, que é de ver o programa Paulista Aberta, né, que é aquele evento no domingo, que a Paulista é fechada para as pessoas se divertirem. Se você pegar às 4 da tarde, que hoje está fechando às 4, infelizmente, né, e você vê o fechamento, é latente o impacto da poluição sonora que tem quando a rua começa a ficar lotada de carros e ônibus de novo. E esse é um exemplo que a gente mostrou num debate que teve dessa lei do mapeamento da poluição sonora, de que a população nas ruas hoje está acostumada com o barulho do carro. Ficou quase como um barulho de fundo, assim. E quando você vê, né, uma praça temporária, né, que é a Paulista Aberta, também tem na Liberdade esse programa, né, sendo transformada numa rua de novo, você vê o barulho, né, o impacto que isso gera e como isso não deveria ser naturalizado. Mas é isso, a questão da poluição sonora, ela é muito menos abordada ainda do que a poluição do ar. Tem um consórcio que é responsável por 3 parques na Avenida Paulista, que chama Consórcio Borboleta, que é responsável pelo Parque Trianon, pelo Parque Mário Covas e por aquela praça que eu nunca lembro o nome, que não é exatamente na Paulista, mas é um quarteirão para trás, assim. E a pessoa, quando a diretora executiva do consórcio, que é a Flávia Bela Guarda, quando ela assumiu, o desejo dela era transformar a Paulista num corredor verde de São Paulo, por isso que ela topou entrar para trabalhar no consórcio. E a coisa que ela fala é: eu quero que a gente ande na Paulista escutando os passarinhos, assim. A gente precisa conseguir trazê-los de volta para ocupar esses espaços, porque isso vai fazer muita diferença na vida de quem está andando na Paulista. E daí você falou do Paulista Aberta e Fechada, eu lembrei disso, assim, que realmente a gente não escuta, né, os passarinhos. Eu escuto na minha casa de manhã, e eles até começaram a cantar mais cedo, porque o barulho do carro atrapalha a vida dos passarinhos entre si. Então, eles estão cantando cada vez mais cedo, começando mais cedo a comunicação deles para encontrar os outros e tal, porque a gente está atrapalhando até isso. É isso que você está dizendo e que o Rafael falou também. A gente infelizmente, vai se acostumando com o barulho do carro, com o barulho do ônibus e acha aquilo, entre aspas, né, normal. Eu fui a Tóquio algumas vezes e eu me lembro que eu cheguei em Tóquio e falei assim, puxa, mas a cidade é silenciosa. Uma cidade gigantesca, tem quase 35 milhões de pessoas e a cidade é silenciosa. Bem, obviamente tem menos buzinas, mas tem um trânsito mais bem calculado. Nem fizeram tanto transição energética ainda. Eles têm muitos veículos híbridos, poucos veículos elétricos, ajuda bastante, mas tem o metrô que funciona muito bem, tem os ônibus já com essa conversão para ônibus híbrido. Bem, tem diversas iniciativas que a gente poderia lembrar aqui. Eu vou aproveitar para passar para a Marina um outro tema que a gente estava até conversando antes do nosso episódio, que é a crise climática. As pessoas terem muito essa visão de que crise climática é uma ação de governo federal apenas, né? Então, que o governo do Brasil precisa tomar alguma medida. Então, o governo brasileiro ou o governo... E a gente esquece que isso começa com ações em âmbito local, né? Vereadores, prefeitos, governadores, e não ficar só esperando que tenha algo federal para acontecer. E a gente precisa tomar ações, né? A gente citou aqui na primeira metade o evento que tivemos recentemente no Rio Grande do Sul, né? Que foi, bem, a grande enchente, infelizmente com diversos danos, as secas, as migrações climáticas. Já falamos também num outro episódio aqui do ExpertCast com o João Paulo Capobianco e com o Ari sobre os impactos também na saúde e sustentabilidade. E aí eu queria te perguntar, Marina, como que você enxerga essa ação conjunta aí das 3 esferas, né? Então, governo municipal, estadual, federal, para atuar no combate à crise climática e também para melhorar a saúde física e mental da população. Perfeito. Sabe que eu sou da Rede Sustentabilidade, né? Você disse no começo que eu estou como candidata a vereadora e eu sou da Rede. E na Rede a gente tem atualmente a ministra Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente e Combate às Mudanças Climáticas. E tem aqui no estado a deputada Marina Elô, que também é da Rede Sustentabilidade. Daí a gente está brincando que são 3 Marinas para cuidar de São Paulo, e eu acho que essa relação faz muito sentido, assim, entender o que o Ministério está propondo e como é que isso chega aqui em São Paulo, da perspectiva tanto de recursos sendo investido, e daí não é só do governo, mas eu sei que tem filantropias que estão olhando para a transição ecológica, que querem investir recurso, e muitas vezes o que eles falam é precisa ter um projeto de impacto.
E se a gente está falando de São Paulo, qualquer projeto que acontece em São Paulo tem impacto, né? Mas para isso você precisa saber o que está acontecendo. Então, a interação com o governo federal, entender, por exemplo, o Adalberto Maluf, que é o secretário de Meio Ambiente Urbano, como é que ele está pensando a questão dos resíduos sólidos, como é que ele está olhando para o transporte, e o que significa isso para São Paulo, e levar São Paulo para discutir, porque São Paulo é muito diferente do que as outras cidades, né? E a gente tem uma concentração de população muito significativa. Então, levar para os debates também é importante. E aí vou trazer um exemplo do governo estadual com a Marina. A Marina é presidente da Frente Ambientalista, que tem olhado muito para as bacias que estão no nosso estado, para entender qual é o impacto quando a gente não olha para a água no nosso estado, qual é o impacto que ela tem na vida dos municípios. E isso, de novo, acho que tem uma relação importante entre município, estado e governo federal. E o município, o Montoro falava, é onde a vida acontece, né? Onde as pessoas estão, onde elas moram. Então, aqui é muito mais fácil de enxergar o impacto, de enxergar a relação com a política pública, porque ela acontece no território, o prefeito ou a prefeita andam e circulam, as vereadores também circulam. Então, acho que isso tem um papel relevante de entender o que está acontecendo aqui no nosso município, levar tanto para o Estado quanto para o governo federal, para garantir que as políticas públicas propostas por eles façam sentido para os territórios. E, da mesma forma, ao contrário, né? Entender o que está acontecendo lá e organizar. Se tem algum projeto que a gente pode inscrever em São Paulo, como é que a gente organiza desta forma para garantir que a gente acelere as boas ações que estão acontecendo nos 3 níveis de governo no nosso país. Porque se tem uma coisa que amplia e causa ansiedade climática, que você disse no começo, é essa sensação de que está acontecendo e a gente não está fazendo nada para isso e a gente vai ser impactado e vai ser avassalador. Está acontecendo. Está acontecendo cada vez mais rápido e mais intenso, mas tem muita coisa que dá para fazer e fazendo conjuntamente vai ser melhor para todo mundo. Então, acho que essa é uma forma que eu enxergo para como a gente pode colaborar, sabe? Exatamente, concordo com você. Bem, para quem está nos ouvindo, né, você citou o trio de Marinas. Sim. Nós tivemos a honra de ter 2 das Marinas aqui no Expertcast, né? A Marina Bragante, no episódio aqui de hoje, falando sobre o impacto da crise climática e falando também de mobilidade urbana, todos os impactos que esses temas causam na saúde física e mental da população. A Marina Elô, no episódio sobre conectados às telas e desconectados de nós mesmos, e aí o impacto do uso excessivo de telas e dispositivos digitais por crianças e adolescentes. Não tivemos ainda a Marina Silva, mas o João Paulo Capobianco, que é o braço direito dela, a Marina Silva virá aqui ainda. Mas o João Paulo Capobianco esteve com a gente falando sobre saúde e sustentabilidade. A gente abordou muito esse tema dos impactos, tanto que o setor da saúde causa no meio ambiente, quanto os impactos à saúde das crises climáticas que a gente está falando novamente aqui hoje, né? Então, eu vou passar agora para o Rafael para voltar ao tema da mobilidade urbana, porque muita gente fala, não, mas isso é impossível, né? Tudo isso é impossível. Então, eu queria, disso que a gente falou aqui hoje, e de outras ideias também que você tem, quais são os maiores desafios técnicos e econômicos para realmente implementar uma mobilidade urbana como deveria ser, né? A Marina citou aqui a cidade dos 15 minutos, muita gente fala do transporte da última milha. Quais são os desafios e quais são as oportunidades que a gente tem? Você citou, eu e você, né, falamos das cidades europeias, mas se tiver alguma coisa mesmo em nível local aqui, outras cidades brasileiras, latino-americanas que você queira citar de exemplos, também fique à vontade. Bom, eu acho que sem dúvida um grande desafio ainda é cultural, né? O prefeito que consegue, né? Teve um exemplo claro aqui do Haddad recentemente, fez um avanço grande, ciclovias, teve uma reação muito grande na época, porque gera ali um impacto local, né? Como eu falei, impacta pontualmente a vida da pessoa, né? Então essa questão cultural, ela é muito, muito, muito grande. Uma barreira também, sempre, né, não tem muito cabeça a parte financeira, né? Algumas obras, principalmente corredores, né, metrô, no caso, que é subterrâneo, são muito dispendiosas. Então, né, gera uma necessidade de organizar muitos recursos que é complicada. E por isso, né, até na implementação das ciclovias, a CT optou muito por usar a ciclofaixa, que é só, né, a delimitação de uma faixa de rolamento. A gente perdeu uma oportunidade, né, mais ou menos, não é muito legal explorar dessa forma, mas a pandemia, quando ela reduziu, né, o deslocamento na cidade, ela permitiu algumas cidades na Europa a avançarem ainda mais, né, delimitarem mais espaço para ônibus, para bicicletas, para pedestres,
as cidades brasileiras fizeram menos isso, né? Não aproveitaram muito esse momento. E a grande oportunidade que a gente tem em São Paulo hoje é porque a gente está num momento, né, há alguns anos já, né, de um colapso muito forte. Então, tem muitas pessoas que acabaram migrando de volta para usar carro, mas que querem ainda assim voltar ao usar transporte coletivo. Eu vi alguns relatos, a gente fez um levantamento no ano passado, dessa redução de frota de ônibus que a prefeitura está promovendo em São Paulo. E conversando com a população nos bairros que a gente identificou como mais graves, né, teve um relato muito grande em Guaianazes, a gente viu pessoas falando, olha, eu voltei a usar o aplicativo, né, Uber e 99, porque o ônibus que me leva até o metrô não passa mais. Então, em vez de me atrasar, até meu chefe está pagando o Uber. Então, você vê que tem uma possibilidade de pessoas que querem voltar a usar o transporte coletivo. E a gente tem uma oportunidade muito grande também em São Paulo, que o contrato de ônibus vigente permite a mudança para que a gente passe a pagar por custo e conseguir uma qualidade, uma frequência maior, como já teve no passado. Então, acredito, né, que essa mudança contratual, esse retorno da frequência vai dar argumento pro prefeito, né, que vier fazer, vai ser no começo do ano que vem essa mudança, a conseguir avançar em mais pontos com isso. Agora tem ônibus, né, quem quiser voltar a usar, pode usar, então vamos fazer mais corredor, mais faixa exclusiva e mais ciclovia para ter um projeto mais amplo. Então acho que a frequência que tende a ser visível, né, teve experiências já assim, mesmo em São Paulo, né, na gestão da Erundina tem uma mudança contratual também que conseguiu uma melhoria e uma avaliação clara da população de que aumentou a frequência, né, tem relatos, né, de jornais da época. O sistema noturno que São Paulo tem de madrugada já funciona assim e tem uma pontualidade muito ampla, muito maior. Então, acho que essa mudança consegue gerar um argumento para o prefeito conseguir avançar mais. Eu acho que... Porque a população reclama muito disso, né? Vou voltar para o busão, mas o busão não passa, né? É ruim. Então, se você conseguir mostrar uma melhoria, te dá uma oportunidade de avançar mais e gerar uma mudança maior para a cidade, né? Para o meio ambiente e tudo mais. Então, acho que é a grande oportunidade que está posta aí para o próximo ano. Tomara, Rafael. Bem, que a gente consiga avançar para isso, né? A gente acabou de ver as Olimpíadas agora e olha para Paris, você citou a pandemia. Paris foi uma cidade que fez isso, se não me engano, né? Aproveitou o momento da pandemia, uma cidade que já tinha... Bem, você sai de um metrô em Paris e vê outra estação, assim, tem várias. Mas mais do que isso, hoje a bicicleta é um dos principais meios de transporte em Paris. Ela superou o carro. Agora, esse ano, logo antes das Olimpíadas. Lá eles fizeram muito excluvia temporária na pandemia e agora, né, depois, agora faz um tempo, passaram a torná-las definitivas e tal. Não foi indolor, né? Tiveram inúmeras reclamações desde turistas ou de quem passa por Paris, mas foram fazendo e a cidade se tornou hoje uma cidade que já era muito, não sei nem se existe, caminhável, hoje ela está ainda mais, né? Então ficou mais fácil ainda para quem estaria em Paris, né? Aí eu vou voltar aqui para a Marina, a gente está encerrando as nossas perguntas e depois vai passar para o nosso papo rápido, mas vou voltar para a Marina citando de novo Paris também, que a gente viu nas Olimpíadas, o esforço que foi a despoluição do Sena, né? Não ficou 100%, mas muitos críticos falam, não deu certo. Deu certo, talvez não tenha chegado no 100%, mas o rio que estava completamente poluído é hoje um rio, nós não estamos nem falando de navegar, nós estamos falando de um rio para as pessoas nadarem, usarem as praias urbanas. Aqui em São Paulo a gente viu ao longo dos últimos anos também o intenso movimento no Pinheiros, que eu vejo que continua, tem toda uma questão também das cidades vizinhas, depois você pode falar um pouco mais sobre isso, mas nós tivemos também há poucas semanas uma iniciativa da Uber, né, do Uber Barco aqui. Tudo bem que foi algo promocional de poucos dias, mas a gente via um barco do Uber no Rio Pinheiros. Sim. E eu fico pensando aqui como seria uma cidade como São Paulo com transporte fluvial no Rio Pinheiros. Então eu vou devolver para você, Marina, para você nos dizer assim, disso que a gente está falando, né, de iniciativas contra as mudanças climáticas, o que já está em andamento em São Paulo e poderia ser ainda, diríamos, incrementado? E quais outras iniciativas você veria, assim, como para curto e médio prazo? Eu vou só pegar um pouco no gancho da resposta anterior e lembrar de Nova York. Nova York também teve um investimento muito significativo das bicicletas e como faz... São Paulo é tão complexa quanto São Paulo. E eu lembro que a gente recebeu a secretária, quando eu trabalhava na Câmara Municipal e a gente estava na frente... parlamentar pela mobilidade humana, a gente recebeu a secretária de Nova York, que tinha sido ameaçada, a vida dela foi ameaçada,
E ela bancou, e acho que Nova York hoje também mudou. Então, antes de falar as iniciativas que eu acho que estão boas e podem ser incentivadas ainda mais, só para lembrar que tem dificuldade, mas tem possibilidade de mudança. A China, né? também, né, Marina? A China tinha Pequim, tinha um metrô super pequeno. E hoje, acho que, se eu não me engano, é a maior malha de metrô. E de poluição, quando a gente fala para a China, a gente lembra muito, tipo, aquelas fotos da China e tal. E hoje, quando você vai para Beijing, acabou, assim. Não acabou, mas melhorou muito. Então, isso que a gente vê aqui em São Paulo também é possível de sair, né? A gente ônibus não pode achar que vai continuar assim, o Rafael estava citando, aqui em 2038, se eu não me engano, grandes cidades da China já fizeram essa virada também, né? Então, tem... Mas deixa eu passar para você de volta aqui. Então, o que já tem em São Paulo? Acho que esse investimento em garantir que a gente possa andar de bicicleta faz diferença e tem a ver com o impacto nas mudanças climáticas também. A São Paulo tem um plano de ação climática, que é um plano bom, com uma série de ações avaliadas positivamente pelos ambientalistas, pelos especialistas não só na academia, porque às vezes a academia tem mais dificuldade de trazer para a vida na prática, mas por quem entende de política pública, para reduzir as emissões até 2030, até 2030, e zerar até 2050. Isso foi criado a partir do Acordo de Paris. O plano ainda está muito no papel. Aqui eu acho que precisa de investimento. A gente tem uma Secretaria de Mudanças Climáticas que não tem orçamento. Então, ela é responsável por articular as outras secretarias, mas se essa secretaria aqui não tem orçamento, que é uma sinalização importante, né, do papel dessa discussão dentro da prefeitura, além de não ter orçamento, não tem uma prefeita ou um prefeito que banca o que ela está trazendo para as outras e que banca a articulação que ela está fazendo, a gente não anda. Acho que São Paulo está com esse desafio aqui. A gente tem um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que foi criado também em 2014 e que previa o fim dos lixões até 2024. Falhamos. E aí, aqui, mais do que falhar nesse plano, esse ano a gente a prefeitura assinou um contrato com as mesmas gestoras de resíduos que estão no nosso município, sem debater o contrato com as pessoas, sem utilizar das novas tecnologias que nos últimos 20 anos foram criadas na perspectiva da economia circular, de como a gente lida com resíduos. E aqui, de novo, impacta no meio ambiente, impacta na saúde das pessoas, impacta no como a gente vive a nossa cidade. São 81 bilhões de reais no contrato, que não foi discutido amplamente, e a gente segue usando e lidando com os resíduos como seguíamos 20 anos atrás. É bizarro, a gente precisa se posicionar com relação a isso. Vou falar da Sabesp. Seja você a favor ou contra a privatização, não é disso que eu estou falando, é da forma com que isso não foi discutido na cidade de São Paulo. A gente sabe que falta água aqui em períodos durante o ano, tende a piorar, e a gente não discutiu se acontecer isso, como é que a Sabesp, sendo privada, vai trabalhar? Vai garantir o acesso à água, que é direito? Não discutimos isso, precisamos caminhar. Então, eu trouxe aqui... E aí, falar de uma parte positiva, acho que as hortas já existe. A gente tem o Sampa Rural. Essa semana, eu recebi no meu WhatsApp um videozinho falando de uma iniciativa das escolas municipais, tanto das creches quanto das EMEIs, de trabalhar com os alunos com relação às hortas e alimentação saudável, da perspectiva da saúde, mas da perspectiva da emergência da mudança climática também. E isso tem muito impacto, né? A educação ambiental faz diferença. Sei lá, os meus filhos, vou trazer eles de novo porque eles são pequenininhos e eles jogam na minha cara exemplo o tempo inteiro. Mas várias vezes quando a gente vai no restaurante e alguém traz um canudinho, que é um exemplo pequeno, né? Não é que vai resolver o mundo. Mas eu já vi meus filhos falando assim, não, a gente não produz lixo desnecessário. Porque ele aprendeu que isso aqui vira lixo, assim, né? E então, se a gente tiver todas as nossas crianças que frequentam a escola pública falando, mamãe, eu quero me alimentar saudavelmente, não tem mais banana, tomate, cenoura, sei lá, alface, eu quero andar a pé, mamãe, esse lixo aqui não é nesse lixo, é naquele, porque esse aqui é resíduo. Então, acho que tem um investimento importante que a prefeitura pode fazer, em alguns lugares está fazendo, a gente precisa dar escala para ampliar essa discussão. E o impacto que a gente precisa fazer para garantir uma vida adequada para nós na Terra, a gente precisa dar escala rapidamente. E não tem outro lugar melhor para fazer isso no Brasil do que em São Paulo. É aqui que a gente dá escala, inclusive servindo como exemplo para as outras cidades, né? Que daí podem seguir o que a gente desenvolveu como política pública. Exatamente. A gente também estava conversando aqui no nosso intervalo entre episódios, né? E você citou
Bem, tem um exemplo da Coreia do Sul com a educação, mas tem exemplo aqui perto de casa que é a mudança que a Colômbia conseguiu fazer na segurança pública. Então, tem várias coisas boas no Brasil, mas precisamos atuar. Acho que muito isso na conscientização. Você está falando das suas crianças e lembro dos meus também. Estava vendo ontem o meu mais velho, 10 anos, fazendo a lição de casa. Olhando o rótulo, a lição de casa era rótulos de alimentos. E ele tinha que pegar o rótulo de alimento e entender o que era o componente de cada um deles. Então, falou, puxa, quanto tem aqui, o quanto não tem. Que é o que a gente nunca olhou, né? Hoje tem uma inovação, que é o Desrotulando, inovação que está no celular de todo mundo que quiser, que é... Maravilhosa. Você pega, escaneia o código de barras no supermercado e sabe o que tem ali dentro daquele produto. Ele dá uma nota de 0 a 100, né? Do 100 sendo o melhor. E você consegue separar o joio do trigo. E ele estava lá usando o Desrotulando também para conseguir... E veja, as crianças hoje já têm uma visão, felizmente, completamente diferente, né, do que eu, pelo menos, tive alguns anos atrás. Bem, a gente não vai fechar ainda o nosso episódio, porque tem uma novidade que foi sugestão da Nádia e da Gabriela, que foram entrevistadas aqui recente, falando sobre investimentos, inclusive de impacto na saúde, que é o Papo Rápido. Então, são perguntas com respostas rápidas para vocês dois. Eu vou começar com a Marina, que está animada aqui para falar sobre uma dica cultural. Vale filme, livro, peça de teatro, o que for. Eu vou dar uma dica que eu fui outro dia fazendo campanha, né? Então, tô na cidade inteira. E eu fui na Pina, que fica ao lado da Pinacoteca. E eu nunca tinha ido, e é um lugar lindo, com muita coisa acontecendo. No dia que a gente foi, tava uma feirinha, tava rolando um cinema a céu aberto, assim, lindo. Então, quem não conhece a Pina, vale a pena. Boa dica. E você, Rafael? Ela falou, me lembrou de uma coisa. Quem quiser conhecer, foi inaugurado entre o Sesc Paulista e o Itaú Cultural, na Avenida Paulista, um mini calçadão. Não fecharam a rua toda, fecharam só um pedaço da rua. E tá lá, né, sempre fechado. Aos domingos tem alguma atividade lá e tal. É na rua Leôncio de Carvalho. Quem quiser conhecer é legal. A gente até pensei que dá pra fazer em mais locais isso, que é uma pequena praça. A população ela fica lá sentada, tem cadeira e tal. E aos domingos tem atividade com crianças e tal. Então é legal de um mini calçadãozinho para ter uma atividade cultural e física também, né? De atividade física para crianças ali. Interessante. Na Pina eu fui, a Leôncio de Carvalho eu conheço, mas não fui nessa mudança ali do espaço, então tá na hora de voltar na Pina e de conhecer essa região. Foi inaugurado acho que uns 3 meses, é bem recente. Bem recente. É que minha filhinha já adora, ela tá chamando de Rua Bonita. Rua Bonita, então tá aí uma dica para quem tá nos ouvindo. E aí eu vou perguntar, agora a gente tá num podcast sobre inovação em saúde, você, Marina, o que você faz para cuidar da sua saúde? Campanha, a saúde fica um pouco em segundo plano, mas eu tô garantindo a minha saúde mental pensando em tempos para eu ficar com os meus filhos, porque eles me alimentam em todos os espaços. E tô tentando fazer academia de vez em quando para não perder totalmente, porque você para, você perde, né? Então acho que essas duas coisas. E você, Rafael? Eu tô tendo que fazer agora, inclusive, porque esse tempo seco, minha asma tá atacada, eu tô precisando fazer inalação com frequência. E essa semana eu comecei a pedalar mais para tentar me exercitar um pouco mais e melhorar aí a crise de asma. Boa, usando a bicicleta então a favor da saúde física. Agora a gente está num podcast, no Expertcast, e Marina, de novo, a pergunta vai para você. Quem que você escolheria para entrevistar em um podcast? Vale uma pessoa viva ou vale também quem não está mais entre nós? Nossa, eu sempre lembro de um vídeo que eles perguntam para as crianças quem você gostaria de jantar, e as crianças todas falam meu pai e minha mãe. E os pais falam, tipo, Obama, assim. Então, nesse tempo que eu tô sem meus filhos, eu ia amar entrevistá-los. Ah, bom. Eu falei para você... Sou uma mãe apaixonada, hein? Eu falei para você aqui que a Bia, eu tô para gravar com a minha filha, a gente ia gravar nesse final de semana. O nome que ela deu foi o FilhaCast, porque ela gosta muito de ciências. Então, eu falei que ia entrevistá-la, porque ela tem algumas inovações que ela pensa. Acho que ela fica... Segundo ela, o pai agora é um produtor de podcast, então ela fica pensando também nisso. E eu vou gravar com ela o FilhaCast. Aí fica um exemplo para você fazer com seus 3. É só pra gente não perder de vista de admirar quem tá muito perto da gente muito também. Muito bom. Né? Bom lembrete. E você, Rafael? Quem que você entrevistaria? Olha, pelo debate que a gente falou aqui, né? A gente citou vários exemplos. Eu tenho visto algumas conversas, é sempre bom desses prefeitos, provavelmente prefeitas, que estão tomando essas ações que, né, tem um impacto cultural, mas que geram impacto, né? Então tem
o Haddad, em Bogotá teve, esqueci agora o nome, Bogotá, Nova York também. É sempre interessante ver como que eles compraram essas brigas, né? Conseguiram achar soluções e depois colheram frutos, né? Porque quando a população percebe benefício, eu acho que esses gestores que compraram as brigas da mudança climática, é interessante conversar. Boa. E aí vou encerrar com a última aqui do Papo Rápido. É um podcast sobre inovação na saúde, e aí vocês não precisam ficar restritos à inovação na saúde, mas inovação como um todo. Então, se vocês pudessem, assim, pensar aqui de bate-pronto, primeiro para você, Marina, qual que é a inovação que mais te desperta interesse de todas que já existiram? Qual que é a sua inovação preferida? Nossa, de todas que já existiram, eu vou fingir que eu não escutei essa parte. Tá bom, você pode pegar qualquer uma. Inovação ou invenção, né? Porque eu acho que tem No ano passado, eu trabalhei muito para apoiar o Ministério da Fazenda na construção do Plano de Transformação Ecológica do Brasil. E daí eu mergulhei nos 7 setores que precisam fazer essa transição. E eu acho que a energia ainda é um espaço que a gente precisa ter muita inovação, mas a gente já teve vários caminhos. E eu sou muito curiosa para entender melhor a energia solar e a energia eólica, como é que a gente melhora ainda mais o impacto delas e reduz o impacto, por exemplo, da eólica, do barulho e do som em quem mora perto. Então, são 2 invenções que eu acho que são fundamentais, vão ser fundamentais para manter a vida na Terra. Então, vou citar elas aqui. Boa escolha. E você? Eu vou citar uma que não veio no papo ainda e tem a ver com o assunto, que é a tarifa zero no transporte, que é um tema que a gente tem estudado também. E o primeiro impacto que ela aumenta o uso de transporte na cidade, então pessoas que não conseguiam usar, não têm direito de pagar tarifa, passam a usar o transporte. Além disso, a gente tem o relato de cidades mineiras que está caindo a falta de pessoas em consulta do SUS, que a pessoa agenda a consulta, quando chega no dia não consegue pagar a tarifa, não vai. Então a tarifa zero tem aumentado a assiduidade de consultas no SUS. Pessoas também em Mariana, cidade mineira, que estão indo para o centro vender a produção da sua horta, né? A Marina falamos aqui de horta também, e aumenta, né? A circulação, também relatos de pessoas idosos que estão passeando de ônibus para ver pessoas e conversar, porque ficam em casa, né, fechado. Então, é uma questão de transporte coletivo, mas tem um impacto na saúde, na urbanidade da cidade muito, muito grande. E ainda, né, o setor mesmo é reticente à ideia. Claro que para São Paulo tem um desafio maior de implementar isso, né, que é um caminho muito mais longo. Mas em cidades pequenas é uma ação com impacto cultural, social, de saúde, urbano, ambiental, né, gigantesco. Poxa, muito bom. Foi um prazer conversar com vocês dois. Eu aprendi bastante aqui. Para quem está nos ouvindo, sigam o Rafael Calabria, a Marina Bragante nas redes, acompanhem o que eles têm feito aí pela mobilidade urbana e por diversas ações aqui na cidade de São Paulo, promovendo não só a saúde, mas diversos outros benefícios. Eu queria aproveitar de novo para agradecer a vocês aqui, Marina e Rafael. Muito obrigado pela presença, espero recebê-los novamente aqui em outros episódios. Muito obrigada, eu sou arroz de festa, é só convidar que eu venha, ainda mais quando o papo é bom e o tema me interessa. Agradeço muito, segue a gente lá, tanto o Rafael quanto eu. Isso aí também, muito obrigado pelo convite, também estou sempre à disposição de conversar, debater nas redes também para quem quiser, pode chamar. Bem, para você que está nos ouvindo, o ExpertCast tem o apoio da Agfa, produção da SoulPods. Não deixe de curtir os nossos episódios nas suas plataformas preferidas de podcast, encaminhá-los para seus amigos, contatos, postar nas redes sociais. É assim que nós ajudamos a disseminar informação de alta qualidade e inovação na saúde. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.